Sejam bem-vindos ao programa Papo Saudável, esse programa que transforma a sua vida através da saúde e da longevidade, sempre trazendo convidados aqui da nossa terrinha, a gente costuma chamar de nossos piquis do Goiás, para motivar você a ter uma vida muito melhor. E hoje estamos com uma nutricionista, ela é fundadora do projeto Nutri Comunica, Roberta Oliveira, que vai falar sobre nutrição aqui pra gente. Aliás, ela vai falar sobre um monte de coisa, eu tô doida pra ouvir o que ela tem pra contar aqui pra gente. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Muito obrigada a presença de estar aqui e a gente ter a oportunidade de falar sobre longevidade. Afinal de contas, a nutrição é a medicina preventiva. Exatamente, gente. O povo aqui tá cheio de predicado, igual eu falei para vocês no programa passado. Olha só, ela é fundadora da Nutri Comunica, é um projeto de educação nutricional, palestras corporativas, cursos online, grupo de emagrecimento, colunista de plataformas digitais, radialista, com essa voz incrível, né, minha gente? Radialista, ou seja, nós temos muito a aprender com a Roberta aqui hoje, tá bom? Roberta, seja bem-vinda ao nosso programa. É sempre um prazer trazer pessoas que possam somar bastante na vida de quem está ali nos assistindo. E transformação de vida é uma coisa que a gente adora. Sim. A gente adora. Nós somos acostumados a tanta história ruim, mas aqui no programa Papo Saudável a gente só gosta de contar história boa. Maravilhoso. Né, de transformação. Seja muito bem-vinda. Agradeço. Vamos conversar sobre nutrição. Nossa, e aqui eu falo assim, é um programa que tem transformado a nossa vida, né, e das pessoas também que estão em casa. E para as pessoas ouvirem um pouco, saberem um pouco mais da Roberta, quem que é a Roberta? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória, até chegar no Nutri Comunica. Eu fui RT de uma indústria de salgados, cuidando ali das boas práticas. Eu mesma fui proprietária de sócia de uma indústria de vegetais higienizados. Eu vi isso, uma oportunidade de mercado maravilhoso que não existia na nossa região. Seria coisas que eu tinha visto no Sudeste, no Sul. Então eu trouxe isso para Goiânia, junto com o meu sócio. Foi maravilhoso, foram 4 anos de muito aprendizado, de ter horta, de lidar com Ciasa, de trabalhar com essa parte de alimentos, até que eu ganhei um prêmio, né, por comunicação pelo Nutri Comunica. E até então, essa minha história de chegar na rádio era uma espécie de lazer e diversão, porque eu fui descoberta, né? Me convidaram para participar de rádio. Meu primeiro programa, sabe de que foi? De comédia, porque eu estava num lugar, fiz amizade com uma pessoa, falei, não é possível, eu tenho que te colocar no ar para falar essas coisas que você fala. E aí, por acaso, lá, estando dentro da rádio, eu conheci o proprietário, ele soube que eu era uma profissional da saúde, ele poderia vir aqui falar sobre saúde. Eu passei 5 anos falando a respeito de comportamento, política e nutrição, até que eu pude ter a oportunidade de levar para a rádio educação nutricional ao vivo durante 1 hora por sequência. Então isso para mim foi transformador, porque eu vejo as pessoas agradecendo o conhecimento, porque por mais que a gente acredite que algo é básico, isso é ilusão, não. Você, quando entende a importância do consumo de água, a necessidade de fazer o consumo dos reguladores, que são os vegetais, o quão fácil isso é de ser aplicado na sua vida, o quão gostoso eles são, por que se compra uma carne de origem fresca e não processado, embutido, por que está tudo bem comer mandioca, batata, cereais, mas de repente é preciso ter um contraponto a respeito dos industrializados. Então, tudo isso a população precisa saber e eu estou apta a ensiná-los. E é interessante isso, né? Porque a gente pensa, não vou ensinar as pessoas a tomarem água, porque isso é básico. Não é, né? A levantar e a sentar, a movimentar, a fazer exercício, a ter uma dieta melhor. A gente fala assim, não vou contar isso para as pessoas, isso já é básico para as pessoas, mas não é. Realmente, a nutrição, a medicina, as áreas da saúde, elas têm que se comunicar mesmo com as outras pessoas. Sim, elas são complementares e mais, quando a gente acredita que algo é básico, por a gente ter uma graduação, conhecimento técnico, aí que mora o engano, porque as pessoas precisam entender a importância do básico. Eu sempre digo o seguinte, o básico não é dispensável, o básico é a base estrutural. Então, se você, ao acaso, estiver disfuncional nas suas atitudes, porque o comportamento alimentar nada mais é do que um sintoma como ela lida com a vida. Então, se ela está disfuncional em outros aspectos, a alimentação é um reflexo disso. Então, quando você percebe que está tudo bagunçado na sua vida, ajuste a sua vida começando pelo seu corpo. Como? Rotina de atividade física, mantendo o dentista em dia, porque isso é muito importante, viu? Para estima. Precisa ter dente pra gente comer, precisa ter dente para poder envelhecer bem. Eu sempre disse. E olha, Roberta, que tem gente nos últimos tempos. Não é isso. É que a importância do dentista é muito maior que as pessoas possam imaginar. Não faço ideia, com certeza que sim.
Então a gente tem até uma forma de cuidar da saúde cardíaca através da regularidade no dentista. Então tudo é complementar. A vascularização de uma pessoa ser ok tem a ver com a alimentação, com a movimentação dela e cuidado médico. Ou seja, tudo é complementar. E quando a gente acredita que a vida é corrida demais, que a gente tem afazeres demais, que a gente tem ambições demais, e esquece que o básico é estar bem para usufruir disso, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você sabe que você fez eu pensar num detalhe que é extremamente simples e que a gente praticamente não para avaliar. A nutrição, a respiração, a fisiologia, né, a anatomofisiologia do corpo, atividade física, a soma de tudo isso e o lado espiritual, o lado da psique, é como tanta coisa é importante e todas elas precisam de um básico, né? Exato. Essa parte da nutrição não tem como você ignorar, é o que nos sustenta. E a gente não para avaliar, a gente sempre pensa naquilo que é mais gostoso, naquilo que está mais fácil, né, doutor? Nós estamos numa era em que o prazer imediato está sendo celebrado como estilo de vida. É como se nós tivéssemos o direito de ter prazer o tempo inteiro. Isso é uma grande falácia, porque o que muito vale, muito custa. Então, nós temos o fracionamento das matérias, né, das ciências, para poder fazer uma compreensão a respeito do global do ser humano, mas nós somos a integração cíclica, múltipla e indissolúvel de mente, espírito e físico. Então é importante que a gente tenha esse entendimento de que se você não trabalha, inclusive, o desenvolvimento das suas virtudes mesmo, agir bem no mundo acaba se tornando alguma coisa boba e irrelevante, papo de gente, sabe, papo de beato que quer viver 100 anos. Não, ninguém quer viver 100 anos com má qualidade. Se der certo, bom também, mas caso não, o que eu quero é ter a concepção de que as escolhas que eu fiz diariamente, elas comungam com aquilo que eu acredito para a minha vida, inclusive para a minha evolução espiritual, que é também dissociável com a inteligência desenvolvida. Porque uma coisa é você ter informação, outra coisa é você conseguir captar essa informação em atitudes práticas na sua vida. Porque se todo mundo fizesse o que pode estar disponível para você, todo mundo era rico, todo mundo era magro, todo mundo tinha relacionamento bom, todo mundo estava bem. Isso não é verdade. E a gente vive hoje uma era do prazer, uma era da dopamina disseminada, então é pornografia, é comida ruim, é jogo, é redes sociais. Exposição. É muita dificuldade em sentir alguma abstenção de resistência àquilo que você precisa fazer. Então, eu não quero fazer exercício. Exercício é o treino mais conciso que você tem para te trazer para a realidade, te tirar do mundo da lua e falar, você precisa passar por privações para ter ganhos. E o lindo da atividade física é que você acaba de sair de uma sessão extenuante, já sai, tô ótimo. Já cheio de hormônio. Então isso daí é a expressão do que você vai aplicar na sua vida financeira, na sua vida relacional, na sua vida de trabalho, na sua vida de estudos. Então nada mais é do que uma linda metáfora. Roberto, a gente não sabe se a gente fica mais feliz quando termina a atividade, se porque terminou a atividade ou por causa das endorfinas que são produzidas. É bom demais, o fato é que gente. É importante fazer. Você sabe que assim, né, tem coisas que a gente vai mudando com o tempo, ainda bem, desenvolvendo, e espero que jamais haja retrocesso. Hoje eu fiz um treino de um negócio que eu detestava até pouco tempo atrás, ou achava que detestava. Aí tava terminando, quer saber? Corpo é feito para aguentar, vambora, gente, sair de lá, tipo, miando, né? We are the champion, muito bom. Porque muitas pessoas, Rogério, meu amigo, assim, a gente tem uma confusão muito grande a respeito do que é autoestima. A autoestima não é você estar bonito, não é você usar um cropped, igual tem essa expressão de internet, garota, reage, bota um cropped. Não, se preserva, vai viver sua vida com outras diretrizes, mas você quando faz algo, você se promete algo e realiza, você desenvolve uma capacidade de entender que você é capaz de executar. É isso que traz a autoestima para qualquer pessoa. E por que as pessoas estão tão tristes? Porque ninguém aguenta mais o tranco de nada. Desiste porque, não quero, não vou, não vai. Então, não vai, e aí arque com as consequências dessa sua escolha. O interessante é que, assim, hoje em dia a gente tem curso para tudo, né? Formação para tudo, curso para tudo. E aí o que acontece? A gente acha que comprando o curso, assistindo as aulas, a sua vida tá ok. Igual você falou, você vai ficar rico, você vai ficar magro, você vai ficar bonito, né? Só que
A chavezinha é, você faz o curso, você tem a informação, mas tem que ter o quê? O hábito tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, não adianta nada ficar gastando dinheiro, você só vai se sentir cada vez mais frustrado, e aí a sua autoestima, ó, vai lá embaixo. Vai lá embaixo, é a mesma analogia a respeito de pensamento e reflexão. Pensar, todo mundo está pensando um monte de coisa há muito tempo, assim, ao mesmo tempo, e muitas vezes é uma tagarelice ali mental, mas quanto tempo você de fato para refletir? Inclusive um exercício muito importante e útil para isso é não colocar a mão no seu celular, no seu computador assim que você acorda. Porque nós temos uma frequência, né, vibracional, e de ondas mesmo, de ondas vibracionais do sono para o momento de alerta, que ela passa por uma transição. E esse intermédio de 1 hora após despertar, você está mais apto a encontrar soluções para os seus problemas, para poder refletir em algo que você aprendeu ontem e assimilou melhor. É aquela hora que você reflete a respeito do sono que você teve na noite. Então, é o momento de ouro dos seus insights. Então, tente evitar de pular essa área. Por quê? Porque assim você vai ser mais proveitoso. Até o ócio tem que ser aproveitado de forma... Ócio produtivo. Com certeza, porque é necessário, né? Vamos mudar um pouquinho? Fala pra gente o que é Nutricomunica. Nutricomunica é uma nutricionista que fala e comunica. Essa sou eu, né, minha gente, que tô aqui. Sou eu mesmo. Porque o que eu entendo, assim? A área acadêmica, ela serve para criar, né, coletas de materiais, de dados, de fazer diretrizes de estudos e para criar uma tendência comportamental de toda uma população. Então, por exemplo, antigamente a gente achava que a berinjela, né, usava-se esse termo popular, que a berinjela tinha efeitos medicinais. A gente sabe que ela faz parte ali de uma cadeia, né, de um grupo alimentar que faz muito bem, mas ela não é milagrosa, assim como também o ovo não faz mal. Então, a ciência da nutrição tem aproximadamente 80 anos aí. Então, é claro que algumas informações vão sendo ajustadas ao longo da melhoria dessa randomização de dados. Mas o que acontece? Quando você pega esses dados em termos científicos, você não atinge quem importa. E aí quem importa, que é a população em massa, fica somente com que os veículos de venda estão interessados em tendenciar o pensamento dessa multidão. Então eu acho importante uma pessoa como eu, tem uma característica, né, lá no meu teste de comportamento, despojada. Então, ok, com uma característica de linguagem despojada, chegar a traduzir um pouco do que falam os eruditos da ciência para uma maneira que o pessoal entende. Então, eu fui muito abençoada de ter a oportunidade de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo, através da rádio. E através desse canal, eu informo as pessoas. As redes sociais estão aí para todos os interessados também, né, em criar o seu canal de comunicação com seus pacientes. E eu também estou lá para isso. A gente não pode ouvir algumas coisas, igual você estava falando, né, na mídia, e ter aquilo como verdade absoluta. Totalmente. Né? Tem que procurar. Eu achei bacana esse assunto, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu dar uma olhada, Sim. deixa eu conversar com quem entende. Né? E é fantástico você, como nutricionista, poder levar nutrição, né, e assunto de qualidade para as pessoas no seu programa. E palestrar para as pessoas também, porque uma coisa que você faz, você é palestrante, você faz palestras também em empresas. O que as empresas podem esperar dessa palestra? Qual é o objeto de transformação que você leva para essas empresas? Quando eu chego lá para informar o público dessas empresas, geralmente são os executivos, né? Eu estou levando para eles um entendimento da importância do autocuidado da alimentação. Por que a alimentação gera um interesse tão geral, né? Porque é algo que todos nós fazemos algumas vezes ao dia. Então a gente tem a oportunidade de acertar ou, ao contrário, errar algumas vezes ao dia dessa maneira. Então, o pessoal que está sempre muito ali do ataque, o pessoal que está sempre querendo, né, buscar por resultados, bateção de meta, eles negligenciam demais a própria alimentação. Então, quando eu chego até lá para poder fazer, primeiro, um estudo epidemiológico daquela população, então eu faço a avaliação física de todos, vejo como é que são os hábitos, qual que é a alimentação dessa turma, e a partir desses dados eu tendencio como vai funcionar a aula deles. Então, como eu lido com comportamento humano também,
Eu sempre faço testes comportamentais, é muito divertido que todo mundo se teste identifica e aí já começa a entender seus próprios pontos fortes, suas próprias deficiências de comportamento e começam a refletir a respeito disso. O interessante é que muitas vezes a gente não olha pra gente mesmo, né? A gente sempre aponta alguém. Lógico, Isso muito daí mais fácil é o meu desenhar marido, esse daí é minha mãe, é meu pai. Já reparou isso? Sim. Teste comportamental. Aí por dentro você tá pensando, nossa senhora, mas sou eu. Abafa o caso, né? sou eu. Não, mas a gente sempre aponta, quando tá em reunião assim, sempre aponta o outro da família. Exatamente. Então, assim, quando você lida com a sua alimentação, tem gente que não mastiga, tem gente que bebe muito líquido durante as refeições, não é porque, de repente, sente o prazer disso, é para empurrar mesmo a bocada mal macerada ali pelos dentes. Isso vai mais rápido, né? Vai mais rápido. Isso é ansiedade, gente. Assim, isso é reflexo de um comportamento que a pessoa não olha para si. Sabe aquele prazer assim mínimo de você terminar o seu banho e se divertir em passar um hidratante mesmo, em poder ter um momento do espelho para poder fazer um cuidado básico. Isso é mais do que higiene, isso é contato consigo, sabe? Porque a gente é carne. Conexão, não é mesmo? Consigo mesmo. A gente Exatamente. perdeu a conexão. E a alimentação, essa conexão realmente ficou para trás. Porque hoje a gente come quando manda a gente comer, a gente faz jejum quando manda a gente fazer, né? E aquela questão de comer bem, comer quando você está com fome, isso não existe mais, né? A gente não escuta mais o próprio corpo. Olha, esse é o mais sofisticado dos exercícios alimentares. Porque a pessoa que seguia baseado nas próprias sensações e instintos, ela é uma pessoa muito consciente de si. Que ela mastiga, ela deglute e ela sente ali um impulso de saciedade, então ela para a comida e ela busca nessa mesma situação. A grande maioria das vezes é comer por ansiedade, comer por conveniência, comer por celebração e comer por tédio. E muitas dessas pessoas, quando chegam em casa, assim, perderam aquela característica de ter uma mesa posta, de ter uma reunião, então ter um compromisso. A tal hora eu tenho que estar em casa porque o almoço vai ser servido para todos. Não, cada um come no celular, na TV. E isso no quarto? No quarto. Maria, mas eu ficava brava demais com o negócio desse, né? Não, lá em casa não podia isso, não. Isso está acontecendo Né? muito com as crianças, né? Pois é, e aquele negócio. Gente, vou falar aqui com você que é pai de criança que está com excesso de peso. Se o seu filho tem a autoridade de dizer o que ele come, o que ele bebe, você está negligenciando a qualidade de vida que o seu filho vai ter a médio prazo. Uma criança que inicia a fase púrbere acima do peso, ela vai passar por um bando de questões emocionais, problemas de saúde, vai ter dificuldade de emagrecer quando adulto. Então a responsabilidade é sua. Fica aí, viu, gente? Fica a reflexão. Exatamente. Dica não, reflexão. Muito bem. Olha, isso aí... Tô rindo de nervoso. Já valeu. De meia culpa. Embora que né, é algo que me incomoda ver as crianças na frente do celular, na frente da televisão. Mas tem tido um exercício muito grande ultimamente de poder fazer a refeição junto com as crianças. Mas se deixar, elas não sentam na mesa mais. Sabe se por quê? deixar, Assim, é uma realidade. Criança é o reflexo do comportamento, do que eles veem. E a gente que deixa, né? Exatamente, porque, e por a exemplo, gente que deixa. Hoje em dia, a grande maioria de nós trabalhamos com o celular de alguma maneira. Então, você chega em casa, a jornada não terminou lá no seu trabalho, as coisas estão acontecendo e tudo. E criança tem esse recurso digital para outros, lógico, né? Para joguinho, para isso tudo. Então, ela não entende por que o pai pode estar o tempo inteiro desconectado ali do momento presente e ela não. Ora, se ainda estou vendo um bando de coisa colorida, divertida, com barulhinho bacana, eu quero. E aí a questão do paladar. Olha... Essa questão do amadurecimento do paladar, isso se dá através de insistência. Na terapia da nutrição pediátrica, a gente diz que para poder entender que uma criança tem uma determinada aversão a um alimento, tipo uma cenoura, você tem que fazer essa cenoura ralada, cozida, no suco, no creme da sopa, no suflezinho, rodelada, até que 12 vezes de tentativas de apresentações diferentes, realmente essa criança ela tem uma resistência a esse alimento. Porque somos nós assim também. Eu acabei de falar que antes eu tinha aversão a determinado exercício e hoje eu fui lá e me propus e foi muito prazeroso. Agora, eu não entendo adulto
que diz, não gosto, não quero, mas meu bem, você enquanto adulto faz coisas que você precisa, não é mais o que você gosta, né? Então, assim, isso é o reflexo de uma geração. A gente já tem essa consciência que a gente faz porque precisa, às vezes, não porque gosta. E mais, tem que fazer feliz, porque a gente está tendo oportunidade, a informação e a maneira de resolver. Agora, é claro, uma coisa é você comer ali um filé de frango parecendo uma chinela dura, outra coisa é saber cozinhar, deixar suculento, fazer aquele negócio ficar prazeroso. E é justamente aí que a técnica aplicada e ensinada muda toda a sua perspectiva sobre algo que você acredita não gostar. Olha, estou cada vez mais curioso com esse Nutri Comunica. Porque... Gente, a Nutri está comunicando o papo saudável. Que é isso? Isso é fantástico. Esse nós podemos considerar um projeto social, porque é uma mudança de um comportamento de toda uma... Eu tive a oportunidade de ser chamada na Assembleia Legislativa por serviços da comunidade. Isso para mim foi uma honra muito grande, porque eu acredito justamente nisso, assim. Eu acredito que a fisiologia, ela nos aplica a nossa qualidade de vida, mas é somente o comportamento que nos guia a esse lugar. Então, se eu falar a respeito de comida, olha, você vai para poder emagrecer, você precisa de uma composição alimentar assim, assim, assado. Para desenvolver massa muscular, a sua conduta é assim, assim, assim. Inclusive, mas assim, parênteses, atleta é bom por esse aspecto, assim, ele pega muito essa perspectiva. O que eu preciso? Missão dada, missão feita. Sim. Mas a vida real não é dessa maneira. E assim. A maior parte das pessoas também não. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas, igual, por exemplo, eu já trabalhei durante um período integrando uma equipe médica de neurologia e é muito dolorido quando você vê que uma pessoa tem uma doença neurológica degenerativa, que ela vai ter ali uma série de desdobramentos na própria história, que o último lugar que ela quer encostar, que ela quer deixar de ter prazer é a alimentação. E eu até entendo, mas infelizmente essa alimentação pode acelerar esse processo de degeneração, compreende? Então, assim, a gente precisa entender realmente que a informação ela é poder, mas ela só é poder quando ela é transmutada em sabedoria. A gente precisa entender o que nos serve e tentar assimilar isso, porque, olha, tem aquele poeta que agora me fugiu o nome que diz assim, é uma pena que a juventude é desperdiçada com os jovens. Porque, né, assim, a verdade é que nós precisamos, cada um tem o seu momento, cada um tem aquele seu... Um insight, seu assim, insight, né? fala assim, olha, eu posso fazer melhor, só que você não precisa sofrer para aprender, você não precisa estar intolerável à sua dor e ao seu incômodo para poder melhorar a sua situação. Você pode aprender por simplesmente entender que aquilo para você é o melhor a se fazer. E na verdade acontece bem o contrário, né? Porque a pessoa já está tão chateada porque ela não consegue colocar em prática aquilo que ela visualiza, que aí ela acaba descontando na comida, na falta de exercício, né? Na televisão, assistindo série, que hoje é uma das coisas que as pessoas mais fazem. Então, por exemplo, às vezes eu pergunto no consultório, qual é o seu hobby? Aí a pessoa vira pra mim e fala, assistir série. Eu falei, assistir série não é hobby, gente. Isso não é hobby. Entendeu? Você jogar o tempo fora. Não, assim, você pode até assistir uma série, eventualmente, uma coisa, mas a pessoa que só faz isso e hobby que fala que isso é hobby, é complicado, entendeu? Não pode ser assim. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar mais presente para o que a gente está fazendo com a nossa própria vida. Porque você tem que se preparar. Se a gente está tendo longevidade, fatalmente a gente vai adoecer. Em algum ponto da vida a gente vai adoecer. Se a gente está preparado para isso, a gente consegue passar por isso de uma forma muito melhor. Pois é, a dignidade ela é colocada nas nossas mãos através das nossas escolhas diárias. Porque eu entendo como dignidade se eu chegar com 75, 80 anos e tiver a oportunidade de ir na feira no domingo, carregar minha sacolinha, subir um degrauzinho, sentar no meu vaso sozinha, levantar sozinha, que luxo. Tomar banho. Tomar um banhozinho, não é bom? Aí tem uma Beth Faria que vai de biquíni na praia. Aí acabou com a gente. Queremos chegar lá. Aí ferrou tudo. E a Bruna Lombardi? Aquela mulher... Mas ela, quando... Assim, eu tenho alguns... as personas que eu gosto de ver ao longo do tempo. Adoro escutar a Hebe falando, gosto de escutar a Clodovil falando. E a Bruna Lombardi, ela foi uma mulher sempre muito espiritualizada. Então você vê que a maneira como ela lida com a vida sempre foi além matéria, desde novinha.
E isso certamente tem ali uma leveza de desdobramento alma. nas células dela. Pô, não vou envelhecer, não quero, não vou, e fica aí tranquila, né? Porque ela realmente é incrível. Tanto ela como o marido dela estão Isso. envelhecendo maravilhosamente. E quando Isso. nem se falava em nutrição, ela já falava, né, da forma como ela se alimentava, da própria Sim. nutrição. Ela já era uma pessoa consciente do bem que faz você comer bem. Olha, eu te dou outros exemplos aqui. Aquela Solange Frazão. Nossa, Ela é nossa, é um escândalo. Também. excepcional, aquela criatura, assim, porque ela vive o lifestyle. E ela é focada. Ela não vendeu, ela está com 60 anos hoje, maravilhosa, assim. E não diz só a respeito da expressão estética, gente. Eu estou falando é que ela levou a vida com essa representatividade do que ela fala. Então, ela criou filhas lindamente, ela é uma mulher que tem os negócios dela acontecendo. Então, você vê que a alimentação, o exercício, a disciplina que ela impõe a ela própria, na realidade é uma coisa que está espelhando outros aspectos também, né? Ninguém é muito bom só em uma coisa. Para você alcançar a excelência, você tem que treinar várias virtudes, né? Então, no final das contas, você acaba levando um equilíbrio na sua vida como um todo. Isso é muito bom. Só que assim, ninguém aqui, a ideia não é levar santidade, assim, embora quem queira se dedicar a isso seria lindo, não é? Fique à vontade. Fique à vontade. Mas não é essa a questão, assim. Eu digo que quando você tem um propósito de ser uma boa pessoa para si, é muito importante que você entende que o que você faz para você vai desdobrar no seu meio e é nele que está a sua atuação. Esse pessoal que quer salvar a girafa albina e não arruma a cama, desculpa, mas não vai funcionar, entendeu? Então seja uma boa pessoa dentro da sua casa. Tente realmente ser produtivo, ser uma pessoa que afasta a preguiça. A preguiça ela é uma maldição na vida de qualquer pessoa que tem. Então, essa pessoa que tem por hábito ser afundado, engolido pelo sofá, achar que sair para a rua é um aborrecimento, aquela pessoa que realmente entende que a alimentação é um prazer constante, ela, neste momento, está cega. E ok. Todo mundo tem o seu grau, sua velocidade de evolução, mas que ela busque ajuda para poder entender que a vida é muito mais bonita do que isso. Com certeza. Gente, não foi uma delícia? Eu não acredito que já acabou. Agora, meu Deus do céu, foi muito bom. Roberta, foi muito prazeroso. Realmente foi um prazer ter você aqui. Eu agradeço. Né, abrindo a nossa mente, conversando sobre um assunto tão gostoso. Tenho certeza que quem ouvir a sua entrevista vai partir para ação, né? Porque é uma missão mesmo a gente levar coisas boas para as pessoas, né? E comer de forma saudável e de forma agradável. E essa, além de outras mensagens que você deixou aqui pra gente, são muito importantes pra gente que é do papo e pra todo mundo que está em casa. Seja sempre muito bem-vinda a esse programa, que a casa é sua. Muito obrigada pelo Volte convite. mais vezes. Vamos voltar mais vezes, né? Falar de outros assuntos. Olha, Obrigado. Roberta, você foi uma das melhores experiências, né, que a gente já viveu. Lógico, tivemos muitas pessoas bacanas, mas aquela sensação assim, pô, tem que terminar? A gente tipo vai isso, parar. né? Eu queria mais. E nós queremos mais você Eu por virei aqui, com tá? toda alegria. Muito Virei obrigado com toda pela essa troca maravilhosa e eu realmente gostaria de conversar muito mais com você. No particular a gente vai falar. Com certeza que sim. Olha só, não saiam daí, logo, logo estaremos de volta, porque esse é o seu Papo Saudável. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. E
E já estamos de volta aqui no seu Papo Saudável. Nossa convidada do momento é oftalmologista, doutora Carolina Bonfim, está aqui. E sabe aquelas dúvidas que a gente tem em casa sobre oftalmologia que a gente não sabe para quem perguntar? Pois é, minha gente, seus problemas acabaram, o Papo Saudável trouxe a solução. Doutora Carolina vai falar aqui com a gente e vai falar sobre todas essas perguntas, essas dúvidas que normalmente a gente tem em casa e não sabe para quem perguntar. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Doutora Carolina Bonfim, seja bem-vinda. Obrigada. É sempre muito bom para nós receber pessoas. É interessante como a sociedade não tem noção do nível de excelência técnica e humana dos profissionais que nós temos dentro do nosso estado. E como é que a gente chama esses profissionais aqui? Os piquis de Goiás. Os piquis de Goiás, minha gente! E você é um desses piquis maravilhosos de Goiás. Muito obrigada. Não sei se você já tinha sido chamada de piqui, mas é sempre uma primeira vez. E aqui por nós é com muito carinho e respeito e muito querido, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, fico orgulhosa. A gente costuma falar igual o Décio disse, né? Os nossos piquis, para mostrar para as pessoas a gama de profissionais que a gente tem aqui, com autoridade, né, com assuntos pertinentes, porque a gente escuta tanta coisa na internet que a gente muitas vezes não sabe em quem acreditar. E a doutora Carolina realmente é um piqui do Goiás, porque olha o predicado dela. São vários predicados, né? Então, ela é médica graduada na UFG, oftalmologista na área com especialidade em plástica ocular também pela UFG, tem mestrado em ciência da saúde pela UFG e hoje atua em clínica e cirurgia oftalmológica e em outras áreas também, como a cirurgia plástica ocular, tá certo? E já vou te fazer uma pergunta aqui, porque é uma dúvida frequente das pessoas. Quando levar os filhos ao oftalmologista? Tem uma idade certa para a gente ir ao oftalmo ou não? Sim, na verdade, quando nasce. Então, assim, desde que a gente nasce, o recém-nascido deve ir ao oftalmo para fazer o teste do olhinho, que pode ser feito pelo pediatra, mas quando o pediatra detecta alguma alteração, ele vai encaminhar para o oftalmologista. Então, eu recebo no consultório vários pacientes recém-nascidos, então a gente indica no primeiro mês de vida que já seja feita essa avaliação, porque o oftalmologista ele vai conseguir ver as alterações do reflexo vermelho que o pediatra vê, mas também dilata para poder avaliar outras alterações que podem estar presentes no olho daquele bebê. E é tão interessante você trazer isso pra gente, porque o que acontece? O teste do pezinho é o teste que nós mais conhecemos, é o teste mais comum, não é mesmo? Mas tem o teste da orelhinha, tem o teste do olhinho. Então, se a gente fica sabendo, e quanto mais a gente propagar essa notícia, mais as mães vão ficar assim, então onde que eu vou? Vão perguntar para o pediatra como eu faço o teste do olhinho, como eu faço o teste da orelhinha, menos problemas nós vamos ter com as nossas crianças, mais doenças, né, genéticas, às vezes degenerativas, vão ser impedidas de progredirem. Por quê? Porque teve esse amor e esse cuidado logo de início. Verdade. E tirando quando nasce, normalmente como é que funciona? A partir de 6 meses? Isso, depois a gente indica uma avaliação entre 6 e 12 meses de vida e uma nova no período pré-escolar, idealmente 3 anos, e depois de ano em ano no paciente escolar, idade escolar. Doutora, tem uma dúvida quanto pai, Sim. que é bastante, eu acredito que muitos pais têm essa mesma dúvida, né? Esse universo de celular, tablet, jogos eletrônicos, a mania que as pessoas têm de querer ter televisão cada vez maior e as crianças cada vez mais perto, o que esse universo de iluminação forte ou de imagens pequenininhas em exposição por muitas horas, que infelizmente é o que está acontecendo hoje em tempos modernos, o que isso pode gerar de comprometimento ou não nos olhos das crianças? Então, falando das crianças, hoje a principal preocupação que a gente tem e que piorou com a pandemia, porque as crianças passaram a usar muito mais tablet, computador, durante as aulas online, ficaram muito tempo em frente a esses dispositivos, é com a progressão das taxas de miopia. Porque a gente já tem vários estudos que comprovam que as crianças têm ficado cada vez mais míopes e que essa exposição a telas, ela potencializou isso. Porque também a distância influencia. Então, uma tela de TV ela é menos prejudicial
do que uma tela ali próximo. Então, hoje a gente já tem algumas recomendações em relação a período de exposição de acordo com a idade da criança, para ser menos nocivo. Eu costumo falar em consultório que o ideal é o mínimo possível, né? A gente tentar deixar essas crianças o mínimo possível em frente a telas, e quando forem ficar em frente a telas, mais distante, uma tela um pouquinho maior é melhor, porque ela às vezes está numa tela muito pequenininha, ela aproxima mais, e a proximidade do objeto, junto com a deficiência das atividades ao ar livre, que essas crianças passaram a ficar mais tempo em frente a telas e menos tempo em atividades com exposição solar ao ar livre, e isso potencializou. E atividades físicas também, né? Isso potencializou os casos de miopia. Sem falar em todos os outros problemas sistêmicos, Com né, e certeza. sociais. Agora, em relação a adultos, a exposição a telas, todas as telas de LED hoje que emitem luz azul, essa exposição prolongada e contínua, frequente à luz azul, ela também já está associada a algumas doenças, entre elas a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença degenerativa do fundo do olho, que a gente tem visto cada vez mais. E um dos fatores, além da idade e além do fator genético, é a exposição à luz azul. Sabe o que é interessante? Porque normalmente a gente sempre preocupa com a saúde dos filhos. E a gente acha que depois que ficou adulto, né, vão vir os problemas que são naturais da idade, por exemplo, como catarata. Mas essa preocupação com a tela, com o tablet, com o celular, a gente não tem relacionado à nossa idade. Não é uma preocupação assim frequente. Eu não vejo isso, né, as pessoas preocupadas, né? E eu achei fantástico você falar sobre isso. Então, assim, a nossa exposição também deve ser controlada, viu, minha gente? Né? Sim, com certeza. E dor de cabeça, enxaqueca, porque é uma pergunta frequente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ao consultório do oftalmologista, né, para ver se dor de cabeça e enxaqueca é algum problema relacionado à visão, são problemas relacionados à visão. Sim, existem alguns tipos de grau, dentre eles astigmatismos, que é o tipo de grau, né, mais comum, hipermetropia, que geram um certo esforço visual, e esse esforço pode levar ao sintoma de dor de cabeça. Sensação principalmente de peso aqui em cima dos olhos. É uma dor de cabeça um pouco inespecífica, né? Mas ela pode estar associada a tipos de grau, sim, e pioram com algumas atividades. Quais atividades, por exemplo? Principalmente o uso prolongado de telas, leitura por muito tempo, né? Pacientes que se expõem à luz. Isso daí pode, quando o paciente tem algum desses dois tipos de grau que eu falei, pode levar à dor de cabeça. Mudar a tela, então, desculpa, amigo, mas mudar a tela, então, porque aqui fica em branco, né? Mudar para escuro fica melhor ou não faz diferença? Colocar o fundo preto não faz diferença? Não faz diferença. Tá. Preto e branco ou colorido faz alguma diferença? Para pacientes que têm uma dificuldade com contraste,